eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. E eu voltei hoje com as minhas últimas leituras, minhas leituras recentes. Eu tenho um total de 8 livros, se eu não me engano, pra conversar aqui com vocês. Foram 8 leituras, assim, incríveis. Eu tô começando o ano muito bem, eu acho que eu tô fazendo as escolhas certas pra minha TBR. Ainda bem que os livros que eu tô escolhendo, eles estão funcionando pra mim. Porque ninguém merece começar o ano com livros que, infelizmente, não rolam e aí te botam numa ressaca literária, assim, logo no começo do ano. Eu não desejo isso pra ninguém, sendo muito sincera. Mas por aqui tá tudo funcionando bem em relação ao departamento das leituras. O começo de ano tá bem agitado e eu não acredito que a gente já está em março. Ao mesmo tempo que parece que foi muito rápido, também tá parecendo meio devagar. Eu espero que o começo de ano de vocês esteja sendo bom. E vamos começar então com as minhas leituras. Lembrando, galerinha, se vocês quiserem saber... quiserem um link de algum desses livros, eu sempre deixo todos os links aqui embaixo, o link lá da Amazon. Também o meu Scooby é o melhor lugar pra vocês me seguirem, porque eu atualizo ele sempre, as minhas leituras, tá tudo certinho em relação a onde eu tô, que livro que eu tô lendo. Eu sempre faço os históricos de leitura, então se vocês não quiserem ficar esperando as atualizações que acontecem aqui de tempos em tempos sobre as minhas leituras por lá, pelo Scooby, vocês conseguem ter acesso, assim, instantâneo. Vou começar falando de um livro de fantasia, por que não, né? Claro que sim, Rainha da Fantasia aqui. Esse livro a gente leu lá no Barulhos DLX, grupinho de leitura que a gente organiza e todo mês tem uma leitura diferente. E foi o Fundraiside, eu vou deixar a foto dele aqui do lado, porque eu não tenho a cópia física dele, eu li em book. Até porque ele está, assim, um roubo, um assalto, tá muito caro. Inclusive os livros estão muito caros, sabe? Nunca foi 100% acessível pra todo mundo, mas já foi bem melhor do que tá agora. Tá sendo muito difícil encontrar livro por menos de R$50. Assim, o que tá rolando? Mas falando do Fundraiside, ele foi uma leitura interessante. Na real, eu acabei... No final dele, eu gostei demais. Eu, inclusive, se eu não acredito, eu dei 5 estrelas, eu acho, pra ele. Se eu não me engano. E ele começou um pouquinho devagar pra mim. No começo a gente meio que é jogado ali na fantasia e nesse universo que a gente ainda não conhece. E parece que, apesar de eu estar acostumada a ler fantasia, entendendo a construção e a estrutura do universo aos pouquinhos, porque é uma coisa que alguns autores fazem muito isso, sabe? Não perdem muito tempo explicando. Tipo assim, vai na onda que uma hora você vai entender. Eu senti o começo do livro um pouquinho devagar. E essas explicações, elas de fato não acontecem, você vai entendendo, assim, aos pouquinhos, ao longo da leitura você vai conseguindo se situar. Então no começo eu fiquei meio assim, porque esse livro a galera fala muito bem dele, né? Todo mundo que gosta de fantasia ama o livro, então eu tava com uma certa expectativa em relação. Mas aí ele foi me pegando aos pouquinhos, sabe? Aos poucos eu realmente fui conseguindo me situar na história. E aí quando eu me vi, eu estava totalmente envolvida e eu não conseguia nem respeitar as metas semanais. Eu acabei, assim, ultrapassando algumas metas. Eu terminei o livro bem antes do tempo, porque eu não conseguia parar de ler. No final eu tava totalmente envolvida ali, eu queria saber pra onde que a história tava indo. Muitas coisas acontecendo e reviravoltas acontecendo. Tiveram alguns plot twists que me pegaram totalmente, que eu fiquei, meu Deus, eu não tava esperando isso. E eu fui criando várias teorias ao longo da leitura e eu adoro livros que me proporcionam isso, esse negócio de conseguir criar teorias em cima do que você acha que vai rolar. A personagem principal, ela tem uma carga, assim, bem pesada de coisas horríveis que aconteceram com ela no passado. E ela tem um poder, assim, bem... Ao mesmo tempo que ele é incrível, ele é assustador. Porque, assim, tudo que ela toca conta uma história, sabe? Ela consegue sentir os objetos de uma maneira, assim, bem diferente. Isso inclui, tipo, a roupa, o tecido de roupa que ela usa, o lençol. A pessoa também, a pele da pessoa, o toque de outras pessoas é quase que insuportável pra ela, porque diz muita coisa, é uma explosão de sentidos que acaba deixando ela totalmente desnorteada e até desacordada, sabe? Dependendo do que ela tá tocando. Então ela anda toda encapuzada, assim, toda com luva e casacos pra evitar o toque. Inclusive é interessante o fato dela não gostar de trocar de roupa, porque uma vez que ela se acostuma com o tecido e com a história que o tecido contou pra ela ali, é mais tranquilo, mas quando ela troca de roupa, é tudo muito novo pra ela. Tomar banho pra ela é tenso, por causa da água. A água também, da onde ela veio do córrego que passou, que tava em tal lugar, que tinha tais vidas, sabe? É uma coisa bem surreal. Deve ser bem enlouquecedor e isso me deixou bem intrigada em relação à personagem principal. E ela acaba se tornando ali uma ladra. A gente começa o livro com ela tentando roubar algum carregamento, alguma coisa que tá escondida numa área totalmente fortificada desse lugar.
E ela tem um confronto ali com o responsável pela guarda, que é o filho de uma pessoa super importante nesse universo. Só que ele tem todo esse senso de justiça também, e ele tá ali pra realmente tentar organizar as coisas. Porque a gente tem essas casas comerciais que são as responsáveis por tudo ali. São as grandes casas comerciais, e cada casa comercial tem como se fosse um campo, um lugar onde as pessoas que trabalham para essas casas comerciais vivem. E as vidas nesses campos são um pouco melhores, eles têm acesso a diversas facilidades e tecnologias que também vêm de certa forma da magia. Tem sempre uma mistura interessante de magia e tecnologia aqui no livro que eu achei bem legal. E tem uma grande parte da população que não pertence a nenhum desses campos, e essa galera vive assim na miséria, inclusive a nossa personagem principal. Então assim, eu não sei como é que eles nem conseguem sobreviver daquela maneira. E nessa dela tá roubando esse artefato importante para um cliente que ela não conhece, ela não sabe muitas informações, ela só sabe que é super importante, ela vai ganhar uma bolada de dinheiro se ela conseguir realmente pegar esse artefato. Ela acaba se envolvendo numa confusão gigantesca, porque ela não tem noção da importância do artefato que ela tá ali roubando. Por causa disso, diversos outros grupos ficam atrás dela também para conseguir roubar esse artefato de volta. É uma grande confusão. A vida dela tá em risco, a vida do cara da guarda também ele acaba se envolvendo nessa história toda, porque ele fica atrás da pessoa que roubou esse artefato, era a responsabilidade dele cuidar de tudo, de todas as coisas que estavam dentro desse local. E a gente acaba tendo um grupo de pessoas aí envolvidas, né, contra um sistema, e eu adoro esse tipo de história, quando você tem um grupo revolucionário ali. Ainda mais quando essas pessoas não são 100% boazinhas, sabe? Não é tipo assim, claro que estão lutando por um ideal, mas você vê que faz um monte de cagada no meio do caminho e tá tudo bem. Porque torna tudo muito mais concreto, né? Muito mais crível. Então eu adorei isso, adorei o grupo ali que se reuniu. Sei lá, em geral eu gostei demais da história. Eu não sei exatamente como explicar esse livro, mas vai por essa vibe aí. E eu tô, na verdade, querendo muito ler o segundo, né? Dar continuação à leitura. Mas, cara, eles estão muito caros. Assim, é surreal. Até o e-book é muito caro, enfim. Mais recentemente, na verdade, o último livro que eu terminei, cara, sério mesmo, vocês não têm noção. Toda vez que eu leio os livros dessa série, eu fico assim, encantada. E eu fico querendo mais. E eu termino o livro em lágrimas, porque a autora, ela é genial. Ela é genial. Eu tô falando de Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial, ou, para os mais chegados, Planetinha 3. Cara, esses livros, eles são fantásticos. Sério, de verdade, eu não sei. Eu falei tanto desse livro aqui em casa quando eu terminei. Eu falei tanto desse livro pra minha mãe, que até minha mãe quer pegar pra ler. E minha mãe não lê sci-fi, minha mãe não lê esse tipo de coisa. Minha mãe lê coisas espíritas. Só que, tipo, eu falei tanto desse livro, que até minha mãe falou assim, nossa, eu tô interessada. Porque ele tem um plano de fundo de ficção científica, mas o livro, ele não é sobre isso. Ele é sobre... Cara, não é nem os seres humanos em si. Esse aqui, no caso, mas a série, né? Porque cada livro você acompanha personagens diferentes, com histórias diferentes, em pontos diferentes da galáxia. Então, o primeiro livro, ele é muito mais sobre as relações, tanto humanas, quanto relações meio que alienígenas, sabe? E te faz questionar muito nossa cultura, nossa forma de ver os relacionamentos e tudo mais. O segundo livro aborda outra coisa, e esse daqui ele realmente é mais focado nos humanos. A gente acompanha uma frota, a frota do Êxodo, que são os humanos que abandonaram a Terra antes dela implodir. Porque assim, a Terra foi pras cucunhas, sabe? Já era, acabou. A gente destruiu a Terra e nós fomos obrigados a meio que desmontar nossas cidades ao redor do mundo, construir pequenas naves, grandes naves, lançar essas naves no espaço, e aí todas elas se unem e se tornam a frota dos humanos, dos últimos sobreviventes da Terra. E aí a ideia é a frota ir pelo universo até encontrar, quem sabe, num futuro, um planeta onde os humanos possam sobreviver, onde eles possam morar novamente. Mas a frota, ela foi toda projetada para durar durante, tipo assim, muito tempo. E com o tempo, os humanos realmente conseguiram chegar a outros sistemas, e eles encontraram toda uma comunidade galáctica, e assim, conseguiram entrar para essa comunidade, e aí muitos dos humanos saíram dessas naves da frota e foram para planetas diferentes, planetas onde já tinham outro tipo de vida alienígena, mas foram começar a viver juntos. Muitos dos humanos não quiseram esse tipo de contato, quiseram manter a cultura, manter os humanos unidos, e ficaram na frota. E aí a gente tem toda essa questão, a gente vai acompanhando os personagens
personagens que estão dentro da frota. A gente já escutou sobre a frota em outros livros, em livros passados, mas a gente nunca foi a fundo. E nesse livro aqui a gente vai. Cara, é muito fantástico você ver como os humanos se reorganizaram, né, como estrutura, como sociedade, como os seus valores mudaram, como a sua interação com o universo mudou, a importância que muitos deles dão às nossas origens, de onde a gente veio, porque essa geração de humanos aqui da frota, eles nem têm mais lembrança, tipo assim, de fato, de como era a Terra, porque se passaram muitas e muitas gerações, então essa galera nasceu no espaço, entendeu? Mas eles têm imagens, eles têm o que eles chamam de arquivos, que contém muitas informações sobre o que tinha aqui na Terra, sobre o céu, sobre a vegetação. E essa galera não, eles só têm essas imagens porque eles nasceram e morreram no espaço. Então ela vai destrinchando muito sobre isso, sabe? Sobre até onde uma parte dos humanos tá aí realmente pra sair, pra ir conviver com os alienígenas, pra ir pra novos planetas, pra começar uma nova estrutura social. E ao mesmo tempo tem aqueles conservadores que acham que tem que ficar entre si, a forma de que eles acharam de viver ali dentro, de criar uma estrutura social onde de certa forma funcionava um pouco melhor, mas tinha os seus problemas também. Então dentro da frota não existe dinheiro, existem trocas. Então assim, gente, eu posso ficar aqui horas falando desse livro porque ele é simplesmente fantástico, eu indico demais. Lembrando que ele é um livro, ele é muito sobre isso, sabe? Sobre os personagens. Então você não vai ter nenhum grande conflito, apesar de que o livro começa com uma tragédia, né? E essa tragédia vai permeando todos os acontecimentos da história ao longo do livro, sabe? Mas ele é focado extremamente nisso, nos personagens. Você tem vários pontos de vista e você vai acompanhando eles ao longo da história. Esse livro, tipo assim, ele me pegou de jeito. Eu chorei em diversas páginas. Eu fiquei encantada com várias reflexões que ela traz. A escrita dela é magnífica, é tocante. E o final do livro ela amarra de uma maneira, porque ela faz muitas críticas aos seres humanos. E é muito interessante porque muitas vezes ela coloca o ponto de vista dos alienígenas em relação a gente, aos nossos costumes, às nossas raízes, às nossas crenças. Inclusive tem uma alienígena que vai pra frota pra conhecer a frota, conhecer os seres humanos mais a fundo e fazer um ensaio sobre os humanos. Então a gente tem partes desses ensaios e questionamentos que ela traz que você fica até se perguntando, caraca, a gente é assim mesmo, por que será? Tipo, comparado às outras espécies, por que a gente é assim? Então é muito, muito legal. E na real, assim, apesar de ser uma série, esse aqui ser o terceiro livro, eu de fato não acho que seja um problema você pegar eles individualmente, assim, sabe? Então se quiser pegar só esse daqui, eu acho que é tranquilo, você vai conseguir acompanhar a leitura desse daqui. Vou falar agora de um livro que na real eu falei um pouco dele já, porque ele entrou pros meus favoritos do ano. E acabou que eu gravei aquele vídeo antes de gravar esse daqui, que é o Palavras de Radiância, do Brandon fucking Sanderson, né, gente? O que dizer de Brandon Sanderson e o que dizer de Palavras de Radiância. Eu fiz um vídeo exclusivo pra ele, não fiz? Eu acho que eu fiz um vlog de leitura dele, algo assim. E, cara, ele é enorme e ele é fantástico e eu não senti nem um pouco da leitura. Ele também foi um dos meus favoritos do ano passado. Eu li em dezembro. Foi dezembro? É. E só um minutinho que o vento fechou a janela e ficou meio escuro aqui, calma aí. E, cara, esses livros do Brandon Sanderson, eles são um prato cheio pra amantes de fantasia. Fechou a janela de novo. Eles são livros desse tamanho, gigantescos, mas que acontecem tanta coisa que parece que você tá lendo um monte de livro dentro de um, sabe? Porque enredos começam, tem um ápice, terminam, começam um outro, tem um ápice, terminam, começam um outro, tem um ápice, terminam, sabe? O livro ele vai assim numa montanha russa ao longo de toda a história e você não fica com vontade de parar de ler. Simplesmente não dá vontade de parar. E os personagens são super bem construídos e é uma história que vem crescendo e crescendo e crescendo desde o primeiro, sabe? Eu simplesmente não sei o que fazer da minha vida. Agora que eu tenho que ficar esperando pelo próximo. Entendeu? Se vocês quiserem saber um pouco mais de como eu fui me sentindo ao longo da leitura, eu compartilho bastante sobre isso nos vlogs. Eu tenho um vlog do primeiro livro, que é Caminho dos Reis. E eu tenho também desse segundo, se eu não me engano. Eu vou deixar passando aqui nos cards pra vocês conseguirem assistir um pouquinho mais a fundo de como foi a leitura deles. Cara, eu vou falar de romance agora. Deixa eu pegar logo os 2 livros de romance que eu li recentemente, porque é mais fácil porque eu falo um seguido do outro. Até porque eles são da mesma autora. Eu gosto muito dessa autora, tá? Eu li o primeiro livro dela, da Ali Hazelwood, que foi Hipótese do Amor, e eu gostei muito. Aí eu peguei o segundo pra ler, eu gostei muito. Qual foi o segundo? Agora eu nem lembro mais.
A Razão do Amor? A Razão do Amor foi o segundo que eu li. E, enfim, eu descobri que eu gosto muito da escrita dessa autora. Eu gosto muito da forma como ela constrói tanto os relacionamentos como o plano de fundo, né? O fato também de que todas as personagens principais estão relacionadas a essa coisa de cientistas teóricas, né? Essa área acadêmica. E é muito interessante, porque eu nunca tinha lido romances dentro, né, desse ambiente. Então é legal ver isso também, o papel da mulher dentro da ciência. E a própria autora é uma cientista, né? Então, assim, ela tá envolvida nessa área acadêmica. Então é interessante ver pelo ponto de vista dela, né? O que ela consegue criar em cima disso. E aí eu li esse Amor Teoricamente, que eu acho que é um dos mais recentes que saiu aqui, se eu não me engano. Ele foi até um pouquinho caro, mas eu tava muito empolgada pra ler, porque a galera tava falando muito bem dele. E assim, sincerona, eu gostei. Eu gostei muito dele, adorei. Acho que não tem um livro da Ali Hazelwood que eu tenha lido que eu não tenha gostado. Porém, não foi tudo que eu tava esperando, tá? Eu gostei, mais uma vez. Mas assim, a galera tava hypando esse livro de uma maneira que, assim, eu tava achando que ia ser uma coisa surreal de outro mundo. E não foi. Ele foi na medida do que os outros foram, sabe? Nem pra mais, nem pra menos. Foi ali. Entendeu? Então eu fiquei meio assim... gostei, mas assim, cara, eu tava esperando uma coisa de outro mundo. Então não sei se o problema é as expectativas e tal. Mas a galera também tava falando desse cara como se ele fosse, tipo assim, o último biscoito do pacote, sabe? E ele é incrível, mas assim... sabe? Meu Scooby era só esse livro. E eu fiquei, meu Deus, eu preciso dar o meu jeito de comprar ele. Na verdade, eu comprei por causa disso. Pelos comentários da galera no Scooby. E assim, foi 4,5, tá? Foi muito bom, foi muito bom. Mas assim, foi na média, foi aquilo que eu falei, na mesma média dos outros livros da Ali. Então assim, eu não sei se isso pode estragar a leitura de outra pessoa. Esse negócio de criar muitas expectativas. Então, tô aqui pra dizer que é um livro super legal. Ele é super romântico, o casal é super fofo. Gostei muito dos dois personagens, gostei da história ali do irmão dele. Porque ela é uma cientista teórica, tá tentando arrumar um trabalho melhor, porque ela é super mal paga. E aí ela acaba trabalhando assim por fora, como se fosse uma namorada de mentira, sabe? Então ela tem vários clientes que ela finge ser namorada pra pessoas que provavelmente não querem ter um relacionamento, mas tem essa pressão social pra você ter um relacionamento a partir de uma certa idade. É um saco, né? Então ela faz esse bico. E aí ela tem um cliente favorito, que é esse cara aí que ela tá sempre ajudando. E aí ela não acaba descobrindo que numa entrevista de emprego para um cargo que é o cargo dos sonhos dela como física teórica, a pessoa que tá ali responsável e que ela odeia, tem uma história aí do passado que ela não conhecia pessoalmente, mas que teve um impacto muito grande pra carreira dela, um impacto negativo. É o irmão mais velho desse cara, né? E aí começam todas as intrigas e todas as coisas. Gostei muito, porém, galera, se você já leu outro livro da Ali Hazelwood, vai na mesma vibe, tá? Tipo assim, eu pelo menos não achei que era nada uau, supremo. Inclusive, nessa da Ali Hazelwood, eu também li Checkmate. E, sendo sincero, eu gostei um pouquinho mais de Checkmate. Aí não sei, porque eu gosto muito dessas histórias relacionadas a xadrez, sabe? E as mulheres, assim, mostrando pros caras que, tipo assim, o que vocês estão achando que esse esporte é de vocês? Olha aqui o que eu faço com vocês. Sabe? Nessa vibe. E gostei muito. E esse aqui também vai nessa, né? Ela jogava xadrez profissionalmente quando era mais nova, mas aí ela teve um grande trauma e por causa do xadrez e parou de jogar, resolveu que nunca mais ia jogar. Só que ela é excelente. E aí uma amiga dela convence a participar de um torneio pequenininho ali, só pra ajudar a equipe dela. E ela acaba indo só pra dar uma força pra amiga dela. E ela não percebe que ela tá jogando contra o atual maior campeão de xadrez, o cara mais foda no xadrez. E ela derrota ele. Ela vira sensação de novo, porque tipo, caralho, uma mulher aleatória chegou no torneiozinho, foi e derrotou o atual campeão. Pá! Então, eu achei muito legal. Gostei muito dessa história, me diverti horrores lendo. E de verdade eu quero mais livros da Ali Hazelwood. Eu vou ter que dar uma olhadinha pra ver se tem mais alguns, porque eu adoro ler esses romances entre as fantasias e as outras coisas que eu leio. Porque me dá assim uma respirada, sabe? Outro livro que eu li recentemente foi uma biografia. Eu li a biografia do Neil Armstrong. Por quê? Todo mundo me pergunta... É muito engraçado. Todo mundo me pergunta por que eu leio essas biografias de astronautas e de coisas aleatórias da NASA. Eu gosto.
Eu gosto de saber dessas histórias da NASA, eu gosto de saber dos astronautas. Eu li do Scott, que passou lá 1 ano no espaço, sabe, na estação espacial, pra ver os efeitos do espaço no corpo humano. Eu gosto dessas coisas, entendeu? É por isso que eu leio. E eu li o Neil Armstrong, porque eu tava curiosa pra saber um pouco mais a fundo da história do homem que é a primeira pessoa que pisou na Lua. E o que eu descobri com essa biografia? Que ele era meio estranho. Eu achei ele meio esquisito, sabe, como pessoa. O autor aqui, porque ele não foi escrito, né, pelo Neil Armstrong, foi escrito por uma outra pessoa. E ele passa muito pano pro Neil Armstrong, sabe? Tipo assim, muito pano. E tem coisa que é evidentemente escrotidão e o cara tá passando pano pra ele e eu fiquei irritada com isso. Não só o cara tá passando pano pra ele, como depois que eu terminei de ler a biografia, eu fui ver o filme, porque tem um filme. E no filme eles passam muito pano e eles inventam muita coisa. Que, tipo, ninguém tem certeza, sabe? As pessoas só especulam pra tentar humanizar o Neil Armstrong como um grande herói, como um grande ídolo. Mas, tipo, ele era só um ser humano, entendeu? E ele era escroto às vezes, sim, porque somos todos, entendeu? E as pessoas têm essa mania de pegar uma pessoa que faz um grande feito e colocar a pessoa num pedestal, que é como se a pessoa não fosse ser humano, entendeu? Como se a pessoa não fosse capaz de errar. Então quando a pessoa erra, parece que não, essa pessoa tá certa e tá todo mundo errado. Só que não, sabe? Por que as pessoas endeusam tanto as outras? Eu não entendo. Isso acontece com artistas também, sabe? Então artistas fazem coisas escrotas e ele fez coisas escrotas e ele estava errado em diversas situações. Para de passar pano. Entendeu? Tá tudo bem, tá errado. Cara, me dá um ódio, sério. Enfim, é interessante ler, foi interessante ver o quanto a trajetória dele, né, até ele chegar na NASA, até ele se tornar um astronauta, saber um pouco da vida dele. E a gente aqui sabe até coisas, tipo assim, de gerações e gerações da família dele, que, tipo, você nem precisava saber, sabe? Então o começo do livro é um pouquinho chato. Porque começa a falar dos antepassados dele, até chegar na família dele. Tipo assim, ele diz que o Neil adoraria que isso fosse exposto. Chato, entendeu? E outra coisa que me irritou um pouquinho foi as descrições técnicas. Tem muita descrição técnica de aeronave. E tipo assim, eu não entendo. Eu gosto de ler sobre, mas eu não entendo de engenharia aeroespacial, sabe? E eu não entendo de motor e de o avião tal, o primeiro avião tal, o caça tal, e não entendo. Então, às vezes, ele passava muito tempo comparando o motor de aeronave, e empenho, e impulso, e eu ficava tipo assim, sabe? Mas tirando isso, o resto do livro inteiro é muito legal de ler. Ao mesmo tempo que o Neil Armstrong teve essas coisas, assim, que eu acho que acabou piorando a situação dele, foi essa passada de pano, né, que as pessoas ficam tentando dar. Ele foi uma pessoa realmente muito além, sabe? Muito incrível, muito inspiradora. Uma pessoa que passou por coisas pesadas na vida, sabe? E mesmo assim seguiu em frente. Reagiu de uma maneira, né? Cada um tem a sua reação, né? Mas ele reagiu de uma maneira que impulsionou ele profissionalmente. E foi muito interessante ter esse outro ponto de vista de uma pessoa que eu conhecia, né? Todos nós conhecemos dos livros de história da escola. Mas foi interessante ter uma visão mais aprofundada disso. Inclusive, a outro astronauta que foi com ele pra Lua, do Aldrin, né, que foi o outro astronauta, Aldrin, que foi com ele. E o cara é bem escrotinho também, sabe? Pô, ficou com raiva que o Neil Armstrong foi a pessoa escolhida pelo comando pra ser a primeira pessoa a descer na Lua. Não tirou uma foto do cara lá, sabe? Sacanagem, né? Porra, tem 40 mil fotos dele que o Armstrong tirou dele e o cara não tirou uma foto decente do outro. Sacanagem, sabe? Fiquei assim, escroto você. E pra finalizar, tem 2 livros aqui, porque eu vou falar deles juntos, que é uma continuação do outro, né? Que é o Assassino do Rei, o Aprendiz do Feiticeiro, o Aprendiz de Assassino, eu e a fantasia, né? O Aprendiz do Assassino e o Assassino do Rei, que são da Robin Hobb. E todo mundo me falava muito, muito, muito dessa série, dizendo que eu ia amar. E eu gostei muito, de verdade, adorei. Fiquei super envolvida também, super empolgada na história. A gente tem aqui um menino que ele é um bastardo do príncipe herdeiro. Ele é levado até o castelo real, né, a fortaleza lá. E dito assim, esse aqui é o bastardo do príncipe tal. Então, assim, se vira cuidar dele, porque a nossa família não tem condição de continuar criando ele. E realmente é criado no palácio. E o pai dele, que seria o príncipe herdeiro, acaba se afastando disso, afastando do título, porque ele sabe que ele errou ali por ter um filho bastardo e ele é todo moralmente correto, tem toda uma história assim por trás dele.
E aí meio que o povo fica com raiva também do bastardo, porque por causa dele o príncipe herdeiro acabou sendo afastado. E ele era assim incrível, sabe, pra ser um futuro rei. Ele é super diplomata e ele resolvia vários conflitos e tudo mais. Nisso eles crescem meio que sem rumo ali, junto principalmente da pessoa responsável pelos estábulos, e pediu pra que ele fosse responsável por cuidar dele. E aí, aos poucos, ele meio que ferido no dia a dia do palácio e levado a ser criado como um assassino. Na encolha, sabe? O rei vai e pede pra ele ser criado como um assassino que tá ali pra fazer tudo o que for necessário para proteger a família real. Sendo um herdeiro bastardo, ele sempre vai representar uma ameaça pro trono, né? Ele pode ser usado pelos inimigos para tentar usurpar o trono e tudo mais. Apesar dele mesmo não ter nenhum tipo de ambição em relação a isso, ele acaba se envolvendo em todas essas questões políticas, tentando sobreviver e nesse meio tempo. Então, assim, a história é super intrigante nessa parte toda de política. Ele vai se vendo em umas situações, assim, muito surreais. E você fica torcendo por ele o livro todo. Toma umas atitudes bem idiotas e, ao mesmo tempo, umas atitudes bem geniais. Então é legal porque você vai numa montanha-russa, assim, de acontecimentos que é super interessante de acompanhar. Gostei muito dos personagens, gostei muito da ambientação, gostei muito da história. E agora eu vou ter que esperar porque não tem um terceiro ainda. Mas essa foi a minha apresentação a Robin Hobb, a escrita da Robin Hobb. Eu não tinha lido nada dela antes e eu realmente gostei bastante. Eu tenho outro livro dela aqui, que é O Navio Arcano, que também me dizem que é muito bom, só que ele não tem todas as continuações aqui ainda publicadas. Então talvez, se eu gostar muito, eu vou ter que pegar pra ler em inglês. Então, obrigada a todo mundo que me perturbou a paciência positivamente pra eu ler esses livros. Então é isso, galera. Essas foram as minhas últimas leituras, eu acredito. Se eu deixei passar alguma coisa, depois eu volto aqui pra explicar pra vocês, pra contar pra vocês. Eu já tô avançando bastante na minha TBR, na última TBR que eu fiz, que inclusive tem vídeo aqui, se vocês quiserem assistir. Inclusive alguns desses livros que eu já li, tá naquela TBR. Então, assim, fiquem de olho no canal, porque em breve vai sair mais um vídeo de leituras, mais um vídeo de TBR e mais novidade aqui pra vocês. Me sigam no Instagram, no Scooby, e eu vejo vocês em breve num novo vídeo. Beijos e até a próxima!